E aí, você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje, um especial sobre a minissérie Queridos Amigos. É depois da vinheta, não sai daí. Queridos Amigos foi uma minissérie escrita por Maria Adelaide Amaral e dirigida por Denise Sarraceni, que ficou no ar entre 18 de fevereiro a 28 de março de 2008, com um total de 25 capítulos. A trama se passa durante 25 dias no final dos anos 1980, período em que o Brasil enfrentava muitos problemas econômicos, com a alta da inflação e planos econômicos sucessivos. No mundo, o surgimento dos IUPs e a queda do Muro de Berlim eram alguns dos indícios que sinalizavam a perda de referência das esquerdas e o crescimento do individualismo. Léo, Lena, Pedro, Ivan, Lúcia, Pingo, Tito, Bia e Beni formavam naquela época parte de um grupo de amigos que se conheceram na década de 1970, no auge da ditadura do país. Nos colégios, faculdades e trabalhos, estabeleceram uma amizade profunda, a ponto de se referirem ao grupo como a família. Separados ao longo do tempo, em função das relações amorosas, da política, de mágoas e ressentimentos mal resolvidos, a família havia se reunido pela última vez no Réveillon de 1980. Em novembro de 1989, então, 8 anos depois do último grande encontro dos amigos, tudo está bem diferente. Ninguém mais sabe ao certo se a tal família ainda existe. Ninguém nem mesmo sabe se os antigos vínculos de amizade inquebrantáveis no passado ainda estão mantidos. Todos seguiram caminhos distintos e, dispersados uns dos outros por força do destino, acabaram se tornando pessoas bastante diferentes das que eram ou pensavam ser. E o que é mais significativo, todos estão cada vez mais distantes de seus antigos sonhos. O reencontro dos amigos é tramado, então, por um membro da família, o Léo, que a partir de um sonho e na iminência da morte, já que ele está doente, passa a ficar obcecado com a ideia de não só reunir novamente seus queridos amigos, mas resgatar antigos sonhos, paixões e ideais. Cada um dos amigos tinha o seu drama pessoal. A Lena, por exemplo, vivida pela Débora Bloch, era uma artista plástica, filha do Alberto e da Teresa, separada do marido e que vivia o dilema de ser apaixonada por Ivan, um dos amigos, que era casado e não conseguia se separar da esposa de jeito nenhum, embora também fosse muito apaixonado pela Lena. A verdade mesmo é que para ele era muito cômodo continuar casado e manter um caso com a Lena, que se recusava a viver essa situação, mas sempre cedia quando os dois estavam sozinhos, porque a atração era muito forte, o desejo entre os dois era latente. Outra situação complicada para a Lena envolvia os pais dela. O Alberto, vivido pelo Juca de Oliveira, era amante da Iracy, personagem da Fernanda Montenegro. E a Iracy era mãe da Bia, uma das grandes amigas da Lena, né, que fazia parte também daquela família de amigos. Já a Bia era astróloga, toda zen, paz e amor, mas tudo isso era uma forma de lidar com as terríveis e dolorosas lembranças dos horrores da ditadura, onde ela foi sequestrada, torturada e estuprada. Já a Raquel, personagem da Maria Luísa Mendonça, vivia um casamento feliz com o Pingo, do Joelson Medeiros. Porém, ela descobre que o marido está tendo um caso com uma aluna. Ele é um professor universitário e está traindo ela com a Lorena, feita pela Fernanda Machado. A partir desse momento, o mundo da Raquel desaba, ela fica arrasada e vê a sua vida virar do avesso. O Tito, personagem do Matheus Nascergali, havia sido casado com a Vânia na época que os amigos estavam mais próximos, mais unidos. E os dois foram exilados juntos na época da ditadura. Mas no presente, a Vânia agora está casada com o Fernando, personagem do Tato Gabus Mendes, que é um empresário muito rico, com ideias completamente opostas e diferentes às do Tito, que é um jornalista
duro, né, idealista, comunista, que não se conforma com o novo matrimônio da ex, o que gera vários conflitos entre eles, que dividem a guarda dos filhos, que preferem até mesmo o padrasto do que o pai, porque eles acham o pai chato, o pai muito reclamão, e isso magoa muito o Tito e deixa ele ainda mais irado. No final, o Tito ele acaba com a Karina, a belíssima Karina, feita pela Maiana Neiva, que é ex-namorada do Léo. Outro amigo que faz parte da família é o Benny, um homossexual riquíssimo, dono de uma editora, mas que não tem papas na língua e dizia as verdades mais cruéis na cara de quem fosse. Extremamente ácido, provocador e amoral, o que na verdade era um escudo que disfarçava a sua dificuldade em demonstrar afeto e os seus sentimentos, tornavam-no também, muitas vezes, autodestrutivo. Então o Benny, ele tinha, né, essa capa de uma pessoa cruel, uma pessoa fria, para esconder essa falta, essa carência que ele sentia, né, de demonstrar os sentimentos, né, de demonstrar afeto. Ele namorava o personagem Jurandir e o núcleo dele ali era um núcleo bem LGBT, com travestis, com michês, bem interessante. Já o sólido casal Rui e Lúcia, feito pelos atores Tarcísio Filho e Malu Gali, um médico muito humanista, bem-sucedido e uma psicanalista, eles acabam tendo um grande conflito no casamento com o aparecimento de uma terceira pessoa, né? A médica Heloísa, que vai ali trabalhar com o Rui por um tempo e na obsessão de ser mãe, porque acha que já tá passando da idade, ela quer uma produção independente, ela acaba seduzindo ali o Rui, claro, que é um ótimo marido, mas também acaba cedendo, não tem nada de vítima na história, ele acaba tendo uma noite com a Heloísa, ela engravida, e isso é terrível, cai como uma bomba no casamento dos dois, que era praticamente o eixo de toda a família de amigos, né? Eles sempre muito sóbrios, muito sólidos como casal e maduros como amigos também, sempre tava dando conselhos e ajudando todo mundo, e todo mundo fica muito chocado com essa crise que acontece no casamento dos dois. Quem fazia parte da família também era o Pedro, né? Um escritor que cai em profunda depressão após a morte de sua esposa em um acidente de carro. Essa depressão faz com que ele se afaste do trabalho, torne-se uma pessoa reclusa. E a Bia, né, feita pela Denise Fraga, nutre uma paixão por ele, mas não é correspondida. Ela sofre muito por isso e a gente sofre com ela porque a gente torce muito, porque ela é tão sofrida e ao mesmo tempo ela é tão doce, tão gentil, a gente quer que ela seja feliz. O que acaba acontecendo, o Pedro, ele acaba se apaixonando pela Lúcia, a mulher do Rui, porque como psicanalista, né, ela tá sempre ali como amiga, conversando com ele e dando as suas dicas, os seus conselhos, não só de amiga, mas também com uma pontinha de profissionalismo como psicanalista, e ele acaba criando um vínculo muito forte com a Lúcia, confundindo as coisas e transformando isso em uma paixão. Finalmente, o líder do grupo, o Léo, que é um homem bondoso, generoso e agregador, que se torna uma pessoa muito melancólica ao descobrir uma esclerose múltipla e decide não se tratar, né? Ele se recusa a fazer o tratamento, o que leva-o a querer reunir a família novamente. Como eu falei no início, a família ela tá afastada há 8 anos, né? Então ali, em 1989, eles resolvem se reunir novamente. Quer dizer, quem decide fazer isso é o Léo. Então ele passa a contatar todos os amigos, toda essa família para que se reúnam e aí os vínculos renascem, né? Ele é ex-marido da Flora, vivida por uma atriz belíssima chamada Lena Crespi, e a Flora ela é uma intelectual, professora de alemão, com quem teve o pequeno Davi, um menino super gracioso, que foi, se eu não me engano, o primeiro trabalho do André Luiz Framba, que hoje está fazendo Éramos Seis no papel de Alfredo. Das curiosidades de queridos amigos, eu posso contar para vocês que a Maria Adelaide Amaral ela entregou para a Globo a sinopse de Nassau, uma minissérie sobre o príncipe Maurício de Nassau e a ocupação holandesa em Pernambuco no período de 1624 e 1654, que mesmo depois de aprovada pela direção da Globo e ter entrado em pré-produção, esbarrou nos custos e foi cancelada. Dessa forma, uma nova sinopse precisou ser criada às pressas, a pedido da teledramaturgia da Globo para a autora. Em entrevista ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, a Maria Adelaide comentou a troca das minisséries. Abre aspas.
A história da troca começou no dia em que chamei o Dan Stubach, ele faria o papel de Nassau, a minha casa, para dizer que infelizmente a minissérie havia sido adiada. Então o telefone tocou e era a diretora, Denise Sarraceni, que acabava de sair de uma reunião com o Mário Lúcio Vaz, que era o diretor-geral artístico da Globo na época. Ele tinha lhe perguntado se eu não tinha nada de minha autoria possível ser adaptado para a minissérie. Nessa tarde eu estava particularmente irritada e respondi que não. E o Dan, que ouvia toda a conversa, observou que o meu romance Aos Meus Amigos daria uma minissérie. Considerei a ideia, escrevi um argumento e recebi sinal verde para fazer a sinopse. Então me dei conta de que estava fazendo o primeiro trabalho exclusivamente meu para a TV. No teatro e na literatura, eu quase sempre fiz isso, fecha aspas. Então, queridos amigos, nada mais foi do que a adaptação do livro da própria autora chamado Aos Meus Amigos, para a televisão. E como a gente viu, deu muito certo. Eu sou apaixonado por Queridos Amigos, pela delicadeza da obra, por ser muito emocionante, muito tocante e tocar na gente, né, no âmago dos nossos sentimentos. É uma minissérie lindíssima que eu sempre vou enaltecer sempre que for possível. O protagonista Léo, vivido pelo Dan Stubach, foi inspirado em um grande amigo da Maria Adelaide chamado Décio Bar. Abre aspas. Escrevi o livro porque um grande amigo, Décio Bar, se matou em julho de 1991. Ele se jogou do 10º andar. Décio era mais do que um amigo, foi a pessoa que me formou literariamente e quem eu devo o meu gosto literário. Assim que soube de sua morte, senti uma necessidade impetuosa de escrever sobre ele, sobre nós e nossos amigos, o que havíamos vivido e como vivemos. Fecha aspas. Contudo, a autora afirma que a trajetória de Léo na minissérie é diferente da trajetória de Décio Bar. Como preparação do elenco, os atores permaneceram juntos durante um mês em uma casa fabricada, no Projac, para que eles pudessem construir aquela amizade que era necessária passar toda a realidade possível na tela. Isso foi muito bacana. Então eles acabaram criando uma convivência real de amizade. Eu tenho certeza que até hoje todos os atores que compuseram essa trama são muito amigos. 2 atores viveram travestis na trama. Um deles, o Odilon Esteves, foi a Cíntia e o outro, Ricardo Monastero, a Brenda. A Cíntia foi inspirada na Thelma Lippe, uma travesti muito famosa nos anos 80 e 90, que chegou a ser cunhada da Maria Adelaide Amaral. A Thelma, ela era ali diretamente, pela mídia colocada como a rival da Roberta Close. Realmente as duas eram muito bonitas mesmo. E a Brenda, feita pelo Ricardo Monastero, foi inspirada em uma travesti mais antiga dos anos 70 chamada Vera Abelha. Carlinhos de Jesus foi o dançarino escolhido para ensinar os passos de dança a Fernanda Montenegro, que fazia a Iraci, uma dançarina super pé de valsa, na trama. A Globo pediu à fabricante de televisores o empréstimo de 60 aparelhos lançados ali no ano de 1989. Tudo isso porque fatos históricos, da época de Collor apareciam na tela das TVs constantemente na trama. Uma coisa engraçada da gente lembrar é que essa minissérie ela foi exibida no ano de 2008 e já em 2008, por se passar em 1989, era considerada uma minissérie de época, porque tantos acontecimentos naquele ano já estavam de época. E tinha o quê? Não tinha nem 20 anos, 89 para 2008 eram só 19 anos de diferença. E Queridos Amigos foi tratado então como uma minissérie de época bem interessante. Queridos Amigos já conquistava pelas chamadas, As primeiras chamadas da minissérie, que foram dirigidas pela Denise Sarraceni, mostravam situações diferentes, Na primeira, os amigos comemoravam a chegada de 1989 juntos, como uma família unida, feliz. E em outras, tinha o casamento hippie do Léo com a Flora. E na última cena, alguns dos amigos voltando para o Brasil com a anistia. Essa cena, esse takezinho de chamada foi muito emocionante. A minissérie, então, estreou no mesmo dia da novela Beleza Pura, em 18 de fevereiro de 2008. E a trilha sonora de Queridos Amigos continha vários sucessos da MPB dos anos de 1980. Curiosamente, ela não foi lançada comercialmente durante a exibição da minissérie, mas meses depois dela ter acabado, no segundo semestre de 2008, juntamente com o lançamento do DVD Queridos Amigos. Alguns destaques musical da trilha
É a Canção da América, do Milton Nascimento, o bêbado e a equilibrista que casava assim com uma perfeição impressionante, cantada pela Elis Regina, Não Dá Mais Pra Segurar, Explode Coração, do Gonzaguinha, e Nada Será Como Antes, que era tema de abertura também cantado pelo Milton Nascimento, entre tantas outras canções marcantes e belíssimas. Por sua atuação na minissérie, o Guilherme Weber, que foi um estrondo no papel de Benny, ganhou a PCA de Melhor Ator de 2008. E eu garanto, gente, foi muito merecido. O Guilherme estourou naquele trabalho, foi lindíssimo de ver. E é isso, gente. Essas foram as curiosidades, um pouquinho da trama de Queridos Amigos, que hoje está completando 12 anos de sua estreia. Eu amei demais essa minissérie, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, conversa comigo nos comentários. E se você acha que este canal merece a sua inscrição, clica no botão vermelho e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo. Um beijo. Fui!